Do que protege ao que ataca, do que cria sementes ao que cria qualquer coisa, do que acaba de ser lançado ao que termina. 2023 foi o ano perfeito para começar a jogar Minecraft. Se eu nunca tivesse ouvido falar desse jogo, com certeza escolheria 2023 para começar. Olá, criatura, tudo bem? Eu sou Jonathan Oliveira Souza, Bablau, @Blaujos no Instagram, X, em qualquer rede social, e aqui vão 106 coisas que rechearam esse ano de 2023 no primeiro episódio do quadro anual de Retroscraft, a primeira retrospectiva do Minecraft. A Mojang decidiu começar surpreendendo com as armaduras estilizadas em 24 de janeiro. É só pegar qualquer minério, até aqueles meio inúteis como ametista, o cobre, o quartzo, abrir a bancada de ferraria, que ganhou essa nova função e deixou de ser inútil, por alguns dos 16 moldes nos seus respectivos espaços, por alguma peça de armadura lá e pronto. Desde a 1.16, a Mojang queria tornar a criação de armadura de netherita mais difícil, e na 1.20 essa oportunidade apareceu com um molde de aprimoramento. É só pôr um junto com uma barra de netherita e uma peça de armadura de diamante numa bancada de ferraria que você aprimora essa peça. É possível encontrar os moldes de armaduras nas estruturas espalhadas pelo mundo do Minecraft, sendo alguns mais raros do que outros. A gente ainda não sabia, mas o ano começaria e terminaria com novidades relacionadas a armaduras. No dia 15 do mês seguinte, conhecido como Dia dos Namorados nos Estados Unidos, a Mojang anuncia o bioma de cerejeira, composto por árvores rosas que têm partículas rosas e acompanha árvores com suas variantes de madeira rosada. E é claro, as pétalas de cerejeira, que se comportam como velas de pepinos, ou seja, dá para colocar 4 no espaço de um bloco. Foi aqui também que o sistema de arqueologia, os potes decorativos e o sniffer deram as caras pela primeira vez. O sistema de arqueologia, que finalmente chegou ao Minecraft depois de mais de 3 anos após o seu anúncio. Você pode pegar o pincel, varrer uma areia ou um cascalho suspeito e obter uma recompensa. Esses blocos suspeitos às vezes dropam caco de cerâmica, que a gente pode usar para fabricar potes de cerâmica, que, por sua vez, podem ser estilizados com 20 desenhos diferentes em cada um dos lados dos potes. Enquanto a areia suspeita pode ser encontrada na pirâmide do deserto, o cascalho suspeito gera nas ruínas subaquáticas e tem a chance de dropar um ovo de sniffer ao ser escovado. O vencedor da Mob Vault 2022 era um mob extinto, mas que pode ser revitalizado pelo jogador, bastando para isso colocar o seu ovo de spawn no chão. Esse ovo demora 20 minutos para chocar, mas só vai demorar 10 se a gente colocar ele num bloco de musgo. Após explodir, vai nascer um Sniffer, o filhote de Sniffer, que é o primeiro filhote do Mine a ter um nome próprio. Já adulto, o Sniffer vai farejar as 2 novas sementes que vieram com ele, que geram a planta de jarro e a plantocha, que ironicamente não tem iluminação. Ei, você, que tal se livrar dos anúncios dos meus vídeos? Que tal assistir sabendo que eu não vou ficar mendigando like e inscrição? Já imaginou ver o seu nome no começo e no fim dos vídeos? Se junte à Tropa da Blau, o clube de membros do canal. Um valeu também ajuda. Ou se você não puder, se inscreve, ativa as notificações e dá o like que tá de bom tamanho. Depois de quase 5 meses do anúncio da ponto 20, em 2 de março, a Mojang finalmente anuncia o nome da atualização, Trails and Tales Update, Caminhos e Contos em português, o quadro Minecraft Monthly no YouTube. Esse nome foi escolhido pois, segundo a Mojang, a 1.20 é sobre autoexpressão, sobre como fazemos nossas jornadas, nossos caminhos, nossas trilhas, enquanto escrevemos nossas histórias, nossos contos. 20 dias depois disso, a Mojang apresenta as ruínas e o Skulk calibrado. Enterradas no solo, será necessário escavar as ruínas com pás, picaretas e, é claro, com a escova. Se o principal atrativo é com certeza as areias e cascalhos suspeitos que, além de esconderem cacos de cerâmicas molde de armaduras, contém em seu interior o disco Relic, que foi adicionado a Minecraft junto com outras 4 novas músicas em 26 de abril. Também foi em 22 de março que o Skulk calibrado foi adicionado. Ele recebe vibrações em um raio 2 vezes maior com mais frequência que seu irmão menor. E recebe vibrações de todos os lados, exceto de sua entrada, que pode receber energia para fazer o sensor ouvir apenas vibrações específicas, dependendo da intensidade do sinal da entrada. Por exemplo, se você calibrar o Skulk calibrado para receber só sons de nível 7, colocando 7 redstones na entrada, ele só vai receber sons de nível 7. Se você não entendeu nada, relaxa que eu também não. É claro que eu não poderia esquecer da atualização de 1º de abril desse ano, a Vault Update. Ela foi simplesmente sensacional, pois adicionou queijo, pia de cobre, folha de cobre, baús de ouro, outros portais, ar fabricável, ar embalado, bloco de picareta, bloco de lugar, bit, garrafa de entidade, garrafa de void, baguete, uma bandeira francesa, poção de deixar a gente grande, poção de deixar a gente pequeno, um humanoide, lua, base lunar, a vaca da lua e o melhor, um banner de Among Us. Eu falei que ela era sensacional, que pena que é só uma versão de 1º de abril. 4 dias depois de 9 anos de sua primeira citação,
informação, o filme do Minecraft finalmente ganhou outra data de lançamento, dessa vez para 4 de abril de 2025. Em 23 de maio, recebemos a informação de que Jason Momoa, o Homem-Água e Thorfinn Frans Olafsson vão participar do filme como produtores. No dia 18, o Minecraft Legends foi lançado, mas eu não vi muita gente falar dele não. Na minha opinião, para ele dar certo, a Mojang tinha que tentar transformar ele num Plants vs Zombies Garden Warfare de Minecraft. Ainda em abril, mas no dia 20, o Minecraft lançou um livro de receitas do jogo. Agora a gente pode tirar a barriga da miséria. Só é meio caro. E pra fechar abril com chave de ouro, no dia 30 foi anunciado que os youtubers brasileiros Forever, Sabit, Phelps e a dupla Toyzercraft, mais tarde a Bagi, se mudariam para a Ilha Quesadilha, do QSMP, a primeira série survival com participantes de vários países diferentes, o que é um marco histórico na história da série survival. Os meses entre maio e setembro foram meio pacatos, principalmente se você joga Minecraft já. A Trails and Tales foi lançada em 7 de junho, o que significa que as semanas antes e depois disso foram mais focadas em dar os detalhes finais do ponto 20. O Java pode ter ficado um pouco estagnado, mas o Bedrock passou por algumas mudanças pequenas, mas significativas. Foi durante esse tempo que algumas paridades foram feitas. Caso você não saiba, paridade é quando o recurso do Minecraft Java é adicionado no Minecraft Bedrock ou vice-versa. Foi aqui que nós do MCB fomos agraciados com a possibilidade de andar num bloco com a ajuda do alçapão, adicionado pela primeira vez numa beta em abril. Foi durante esses meses que a Mojang se encarregou de trabalhar melhor o comando /camera, que brinca com as câmeras do jogo, dando mais ferramentas para os modders que fazem mapas e para os youtubers de Minecraft Bedrock, como eu, que já estou usando um addon baseado nesse comando para fazer cinematic para os meus vídeos. Por exemplo, a cinematic desse vídeo aqui. Também foi entre maio e setembro que a Mojang mudou algumas interfaces do MCB, como a tela de criação de mundo, de morte, os botões no HUD e ainda adicionou uma nova opção para personalizar os controles de quem joga no celular. É por isso que meus controles são estranhos e diferenciados. Também foi por aqui que alguns logos do Minecraft mudaram. O do MCB de celular foi o que mais me impactou. Também foi por aqui que os gráficos deferidos pareciam uma espécie de shaders feitos pela própria Mojang. Mas nem tudo são flores, pois em 27 de setembro é anunciado que o Minecraft Dungeons não receberá mais atualizações. E exatamente 5 anos depois do anúncio e 25 milhões de jogadores únicos depois, a Mojang anunciou que não há novos recursos ou atualizações de conteúdo planejadas para o jogo. Ou seja, sem mais DLCs e sem mais updates. Ainda dá pra comprar e jogar, mas eu não sei até quando, então aproveite se você pode. Alguns dias antes da Mojang anunciar o fim do Minecraft Dungeons, foi anunciada a Mob Vault 2023 e a Minecraft Live 2023 para outubro. O Caranguejo, o Tatu e o Pinguim foram anunciados nos dias 3, 4 e 5 de outubro, respectivamente. O primeiro ajudaria por blocos mais longos e spawnaria no mangue. O segundo, que eu votei e ainda bem que ganhou, dropa o casco, com o qual poderemos fazer armadura de cachorro além de spawnar na savana. E o terceiro ajudaria o barco a navegar mais rápido e desovaria em biomas rochosos. A votação ocorreu no site e no servidor pro Minecraft Bedrock, que eu entrei e gravei cada metro quadrado. Extra, 13 pessoas enganadas. Em 15 de outubro, ocorreu a Minecraft Live desse ano, onde graças a Deus o Tatu foi dado como vencedor. Calma que eu falo mais sobre o Tatu e suas funções daqui a pouco. Foi nessa Minecraft Live que a Mojang anunciou a 1.21, onde pudemos conhecer o Crafter, a bancada automática, o Trial Spawner, o Spawner 2.0, as novas variantes de cobre e tufo, a Trial Key, sem função por enquanto, o Breeze, o irmão gêmeo do mal do Blaze e o Trial Chamber, a primeira estrutura de combate nova em anos, que é gerada aleatoriamente. O engraçado é que a Mojang lançou cada uma dessas coisas aos pouquinhos ainda em 2023, através de betas, previews e snapshots, que são versões de testes, o que eu não me lembro de acontecer anteriormente. Por exemplo, os recursos da ponto 20 demoraram alguns meses para aparecerem para serem testados depois dos seus anúncios. Ao longo do ano, a gente recebeu mais informações sobre o filme do Minecraft, por exemplo, anunciando atores que estarão no filme, além do Jason, como Sebastian Eugene Hansen, que vai interpretar o Harry, Danielle Brooks, que fez Orange is the New Black e vai interpretar a Dawn, além de Matt Berry e Emma Myers, que participou da série Vandinha. Eu não vou negar, eu nunca ouvi falar de nenhum deles, mas esse filme parece promissor. Quem sabe o Roy Atkinson participa, mas talvez seja sonhar demais. O roteiro do Minecraft já estava pronto e começou a ser gravado. E como se o ano não pudesse acabar melhor, depois de um 2023 inteiro só com coisa boa, a Mojang decidiu lançar pela primeira vez o Tatu e a
armadura de cachorro. O Tatu é neutro, espana na savana, dropa seu casco periodicamente e se alimenta de óleo de aranha, o que é estranho, e se assusta na presença de um mob morto-vivo, tipo um zumbi ou um esqueleto, ou de um jogador correndo perto dele a pé ou montado, por exemplo, em um cavalo, o que faz ele virar uma bola. E quando ele tá assim, ele não come, não anda e não é tentado, atraído por comida, mas ele se desenrola e se não detectar nenhum perigo em 3 segundos. Dá pra se aproximar dele agachado. Eu acho que o olho de aranha, se é uma comida pro Tatu, é um elemento provisório pra eles adicionarem cupins, porque de acordo com a Wikipédia, tatus comem cupins na vida real. Mas é esperar pra ver. Isso que o cupim já apareceu numa Mob Vault do passado, né? Matar ou escovar o Tatu com uma escova também faz ele dropar o casco, a escama de seu casco, o que dá utilidade também pra recém-adicionada escova. Espero que a Mojang faça isso com outros itens. Fazendo um desenho de cadeira com 6 cascos na bancada de trabalho, você cria a desejada por anos armadura de cachorro, que pode, obviamente, ser equipada no seu doguinho. O lobo sem armadura tanca 2 espadadas de ferro, enquanto o lobo com armadura aguenta 5 espadadas de ferro. Até porque a armadura de cachorro tem a mesma proteção que a armadura de cavalo de diamante. Pra atirar, é só clicar no lobo com uma tesoura, o que eu também achei meio estranho. Só o dono do lobo pode pôr ou tirar a armadura do lobo, ou seja, dispensers não funcionam aqui. Pra quem já jogava Minecraft antes, 2023 foi um dos anos mais memoráveis no quesito atualização. Pra quem começou a jogar esse ano, quem começou a jogar Minecraft esse ano, vai crescer e envelhecer com a sensação de que tudo isso já existia antes no jogo. Pra todo mundo que pôs as mãos no jogo cúbico, 2023 foi o ponto de partida, a incubadora de coisas que, com o tempo, criarão novas nostalgias com coisas que apareceram esse ano e nós tivemos o privilégio de ver nascer. 2023 pode até ter acabado, mas tem uma coisa que ainda não foi criada, é a nostalgia. Uma nostalgia criada ao longo do tempo, em cima de coisas que, por enquanto, são novas e fresquinhas. Considere se juntar à Tropa da Blau, o clube de membros do canal. Eu me formei no ensino médio, ou seja, acabei os estudos, o que vai me permitir aumentar a frequência do meu canal em 2024, mas eu não sei se ele vai durar muito mais tempo se continuar não gerando dinheiro. Próximo vídeo sai quando estiver pronto.